Aleluia. Paz, Senhor, igreja, paz, Senhor, família, boa noite. Tudo bem aí com vocês? Tá tudo bem, amém? Oh, glória. Vamos lá, livro de Josué. Primeiro vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 11, versículo 30, 31, por aí em diante. Amém? Hebreus capítulo 11. Quem trouxe Bíblia aí, diga amém. Eu ia falar quem não trouxe vai ganhar uma, porque Deus vai usar o dinário para abençoar alguém. Em nome de Jesus, amém? A nossa resposta está no altar, é assim ou não é? Tem que vir do altar, vamos lá. Hebreus capítulo 11, versículo 30, assim diz a palavra do Senhor. Pela fé ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé Raabe, a meretriz, não foi destruída com os desobedientes, porque acolheu com paz os espias. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi, de Samuel e dos profetas, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas e fecharam a boca dos leões. Amém? Vamos lá para Josué agora no Antigo Testamento. Livro de Josué, capítulo 6. E o livro de Josué é um livro de transição, onde o deserto está chegando ao fim, onde uma liderança forte chamada Moisés, que foi chamado de libertador, né? Que libertou o povo de Deus após 430 anos de cativeiro. Estamos vendo o começo de algo novo da parte de Deus. E tudo aquilo que é novo da parte de Deus em Josué capítulo 1, nós vemos Deus sendo o maior motivador daqueles que Ele mesmo chama, daqueles que Ele tem uma palavra de vitória, que tem um sonho, uma promessa. Quantos aqui tem uma palavra de Deus? Deus é o nosso maior motivador. Porque nós vemos várias vezes a mesma frase sendo mencionada da parte de Deus. Tão somente ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajoso, tão somente ser forte e corajosa para as mulheres que estão aqui. E antes de nós entrarmos dentro daquilo que o Espírito Santo tem preparado para nós, eu gostaria que você escolhesse alguém bem bonito, ungido, cheiroso, né? O lírio dos vales, rosa de Saron, e diga assim: seja forte, seja corajosa. Se for ele, corajoso, em nome do Senhor Jesus. Porque os fracos e os medrosos não conquistam nada. Se nós formos estudar sobre a história de Gideão, nós vemos que havia muita gente. E Deus começa a passar uma peneira e diz: os medrosos voltem, os fracos voltem para trás. Por quê? Porque a fraqueza e o medo, elas nos impedem de conquistar aquilo que Deus tem preparado para nós. Havia uma promessa, a terra de Canaã, terra que manava leite e mel. Terra onde a Bíblia diz que tinha o Zebuseu, o Ferezeu, tudo o que termina com Eus, trata-se dos inimigos da promessa, do povo de Israel, do povo hebreu, que se torna o Israel de Deus. Nós vemos que entre a distância do seu milagre e aquilo que você vai tomar posse, existe uma Jericó. Só que nós temos focado muito em Jericó, uma cidade fortificada, rodeada por muralhas. A Bíblia faz questão de dizer que Jericó, no capítulo 6, estava rigorosamente fechada. Algumas traduções dizem cerrada, por causa dos filhos de Israel. Não era porque eles tinham espada, experiência em batalhas, em guerra, mas era por causa do Deus que os fez permanecer 40 anos no deserto, onde eles sobreviveram ao frio da madrugada e ao forte calor do dia. Vemos a nuvem de glória, a coluna de fogo, vemos o maná, vemos o povo saindo mais forte de um ambiente que tinha tudo para matar aqueles que têm uma promessa. Porque quando Deus conduz alguém para um território seco, Ele está dizendo que Ele é a água que vai matar a sua sede, e Ele é o pão, o alimento que vai matar a sua fome. Ele também é aquele que vai lutar as suas guerras contra os perigos do deserto, e Ele também será o seu escudo contra a investida de Faraó. Então, quando nós vemos Jericó rigorosamente fechada por causa do Deus que este povo servia,
adorava, lembrando que Deus levou o povo pelo deserto, porque o povo ainda tinha uma mente de escravo. Então, quando Deus quer nos colocar em algo novo, Ele primeiro precisa dilapidar algumas áreas da nossa vida, precisa de peneirar alguma coisa da nossa vida, precisa de sacudir a poeira do deserto. Diga aí para o seu irmão, diga: Deus vai sacudir essa poeira do deserto que você ainda insiste em carregar aí na sua vida. Agora, se você é um profeta ou uma profetisa e corajosa como eu sou, diga aí para o seu irmão: tire a sandália dos seus pés. E tirar as sandálias fala de uma nova caminhada, porque no novo nós não podemos andar com as coisas velhas. Nós não podemos ter a estrutura do velho, o equilíbrio do velho, os mesmos passos, o ritmo da velha vida. Aí Deus vai requerer algumas coisas e Deus vai te pedir o que não te faz falta. Você acha que te faz falta? Olha para o seu irmão e diga: essa aí já é para você. Você acha que vai fazer falta, que você vai morrer, se perder, se for arrancado, se tirarem da sua vida, mas Deus está dizendo: se eu estou tirando é porque não faz falta. Você acha que é necessário para você chegar do outro lado, e Deus está dizendo para nós, para a IBR Lisboa, nessa quinta da resposta, o que você precisa para chegar do outro lado já foi liberado há anos atrás. Uma palavra: o meu povo que se chama pelo meu nome, o meu povo que é um sacerdócio real, povo adquirido, nação eleita. Oh glória, nós somos herdeiros. Então aquilo que nós precisamos vem de Deus e está nele. E nós precisamos de saber e entender que Ele não está sentado no nível das suas lutas, das suas guerras, das suas tempestades. Ele está sentado acima das suas lutas, das suas guerras, das suas tempestades, dos seus problemas emocionais, dos seus problemas financeiros, das suas guerras espirituais. Deus está acima. E se Ele está acima, significa que Ele tem o controle sobre aquilo que você não tem aqui na terra. Eu já sinto Deus aqui na casa. Eu, se fosse você, já estava adorando, glorificando, falando em mistério. Sabe por quê? Se Ele está acima, Ele está te dizendo nessa noite: pare de olhar para a direção que o inimigo tem te dado. Pare de focar nas coisas erradas. Eleva os teus pensamentos, a sua cabeça para o alto. Salmo 121. É de lá que tem socorro, que tem resposta, que vem esperança, que vem a graça, que vem livramento, que vem unção, que vem o poder de Deus para aperfeiçoar áreas da sua vida. Olha, cutuca aí o teu irmão, diga: Deus vai te aperfeiçoar nesta quinta da resposta. Diga mais forte aí, senão eu te arrebento. Diga aí para o seu irmão, diga: Deus vai te aperfeiçoar. Você vai sair daqui mais bonito do que você entrou. Porque às vezes nós achamos que estamos preparados e Deus está dizendo: deixa eu tocar na tua fraqueza. Como o mundo diz para nós, conjecturando: deixa eu tocar no seu calcanhar de Aquiles. Você sabia que Jó, ele faz uma expressão que nós vamos entender porque é que Deus permite o inimigo provar um servo de Deus temente a Deus, que se desviava do mal. Jó era crente. Olha para o seu irmão e diga: você também é crente. Mas isso não te anula de viver alguns momentos difíceis na sua vida. Porque Jó faz uma declaração: que eu mais temia sobreveio sobre mim. Jó tinha medo de algo na sua vida. E eu posso dizer para você que muitas vezes não é o diabo que te bloqueia. Ele não tem poder para te parar quando você anda na direção certa, quando você está cumprindo, guardando no seu coração a palavra, escondendo, guardando essa palavra que a Bíblia diz para nós que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Repare que Deus permite o inimigo provar e tocar em algumas áreas de Jó. E Jó foi severamente provado. Área financeira, área familiar. Olha para o seu irmão com todo respeito e diga: está se identificando aí? Área relacional, teve problemas com os amigos. Os amigos julgaram a situação de Jó. Quem nunca teve o problema com um amigo que atira a primeira pedra? Olha para o seu irmão e diga: se você pegar na pedra, eu também pego numa pedra. Por quê? Porque Deus está mostrando que nós precisamos de entender que há áreas da nossa vida que Deus, quando Ele quer te elevar, quer te expandir, quer te fazer crescer em um ambiente, porque toda árvore, ela tem raízes, e quem tem raízes é um potencial, né? Alguém que tem um potencial de crescimento. Eu quero que você entenda, você é um potencial em crescimento. Só que com medo, vamos falar com o medo da declaração de Jó, você vai crescer limitado.
Porque você vai crescer pensando no seu amanhã e deixa de viver a sua realidade de hoje, o seu dia de hoje. Sabe o que Deus pede para nós? Não é que nós venhamos a ignorar algumas lutas. Às vezes nós temos essa tendência, Sara. Eu vou ignorar o gigante, vou fazer de conta que ele não está lá. Não, a realidade é essa, o gigante está lá. A prova está lá. A luta está lá. Mas eu tenho uma palavra no meio dessas circunstâncias. Então nós não podemos deixar que as circunstâncias da vida, Jó com medo, sentado no monturo. Veja bem, um homem com medo, tirando qualidades no meio das suas fraquezas. Que homem é esse que no meio do monturo, no meio do lixo, com um caco de telha na mão, coçando as suas úlceras, câncer de pele, cheirando mal, porque o próprio Jó diz, o meu cheiro é podre às minhas narinas. E ele tinha tanta vergonha de ver a sua esposa, porque ele sabia aquilo que ele estava exalando. E nós vemos um homem que diz que tem medo, com um caco de telha na mão, sobrevivendo, suportando o julgamento dos amigos, entendendo, tendo força para entender a loucura da esposa. Está entendendo aí, marido? Você precisa de ter força para entender as loucuras da sua esposa. Para você que é casado, olhe para sua irmã com respeito. Ela não vai te bater. Olhe para sua irmã e diga, eu vou entender as suas loucuras. Amaldiçoa o teu Deus e morre. Entrega a vida ao teu Deus e morre. Ela está dizendo, eu não aguento mais esse sofrimento. Olha, varões, isso serve para solteiros e já é um aviso, tá bom? Quem te avisa não é amigo, é profeta de Deus, tá, gente? Então entenda que as mulheres têm uma forma diferente de lidar, de sentir as lutas e as provas. E para os homens que se acham os mais fortes, deixa eu contar uma novidade. Nós não somos fracas. Fracas são as galinhas de Angola. Nós somos fortes, nós somos frágeis. Olha, cadê as mulheres? Irmã, se você não me seguir nas redes sociais, eu não te defendo mais na quinta da resposta. Entenda, então, cada um tem uma forma diferente de reagir às lutas e às provas. Jó estava ali lutando, principalmente com o seu emocional, o seu psicológico. Nós não vamos dizer que Jó tinha um psicológico tão forte, porque ele sabia da sua realidade, mas ele também estava em sofrimento, porque ele faz algumas perguntas para Deus. Ele não fala mal de Deus, ele não blasfema contra o Espírito Santo, mas ele faz perguntas. Só que quando ele decide mudar de posicionamento, a Bíblia diz que até então o silêncio de Deus que ele estava vivendo no momento difícil é quebrado. Quando ele dá uma resposta para sua esposa dizendo, mulher, aceitaria eu o bem de Deus e o mal não queres tu aceitar? Nu eu vim do ventre da minha mãe, nu eu também voltarei para lá. Então bendito seja o nome do Senhor. Jó faz mais uma adoração que nós louvamos. Bem sei eu que tudo podes e nenhum dos teus planos poderá ser impedido. Está na prova, está com medo, está fazendo declarações que tem tudo para mudar a sua história. Jó, ele não estava entendendo que o medo dele era pequeno demais para a confiança que ele depositava no Deus Todo-Poderoso. Então quando ele começa a mudar as suas palavras e o seu posicionamento, a Bíblia diz que o silêncio de Deus é quebrado. Diga comigo, o silêncio de Deus é quebrado. E quando o silêncio de Deus é quebrado, Deus não responde às perguntas de Jó, mas faz perguntas para Jó. Então o que Deus está dizendo? Eu quero te mostrar algo acerca da minha vida, daquilo que eu sou, que você ainda não sabe. Então Deus vai usar as provas, as lutas e as circunstâncias para te forjar, mas para te mostrar quem é o Deus que cuida de você, que segura pela sua mão direita e ainda te diz, tu és meu. Quem é o Deus dos mínimos detalhes? Que muitas vezes o inimigo está lá gritando, é pecador, é pecador. Aí eu quero conjecturar para você entender. Muitas vezes Deus deve falar assim para os acusadores, mas lembra do Calvário? Lembra do Golgotá? Lembra do sangue que eu verti? Lembra naquele dia quando eu desci no inferno e tomei a chave da vida e da morte? Lembra quando eu ressuscitei ao terceiro dia? Aleluia! E fui visitar aqueles que eram meus. Então aquele que nos defende diante das acusações, aquele que se apresenta no momento certo, quando nós decidimos adorar a Deus. Deus é muito mais do que o homem dos milagres. Deus é muito mais do que aquilo que você deseja viver. Deus é muito além, porque Ele está na sua frente, Ele já foi no seu futuro. E antes de você ter forma, Ele já te conhecia. Ele sabe o que você vai se tornar. E nós somos privilegiados porque temos um Deus que sonda o nosso coração, conhece o nosso coração, prova o nosso coração e ainda assim não desiste de nós.
Olha, meu irmão, se fosse você, já ergui a minha mão direita e disse: obrigada, Jesus, porque o Senhor não desiste. Tanta gente desistiu de você, mas Deus continua segurando a sua vida, a sua mão, os seus sonhos. Tanta gente não deu nada por você e Deus deu o melhor do céu. A Bíblia diz que Deus deu o unigênito, o único do céu, o melhor que havia no céu. Se você sabe o que Deus fez? Deus fez Jesus entrar em cena em um tempo caótico para não só fazer milagres, pregar, multiplicar pães e peixes, ressuscitar Lázaro. Não, Deus fez Jesus descer na terra para preparar discípulos. E quando Jesus entendeu que era chegado o tempo, ele faz uma declaração dizendo: eis que vou para junto do meu Pai, mas ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Então Jesus está se preparando para sair em cena. E quando ele sai de cena, desce alguém que vai nos ajudar. Por quê? Porque nós precisamos de entrar em cena com um ajudador chamado Espírito Santo. Que Jesus é esse tão maravilhoso, que Deus é esse tão grande, que não se preocupou em sair de cena para que você e eu, para que nós como igreja, para que a IBR entrasse em cena na nação portuguesa e o nome dele fosse glorificado através das nossas vidas. Nós estamos olhando para um grande desafio no livro de Josué, no capítulo 6. E você vai ver a destruição de Jericó, mas não na força do nosso braço. Irmãos, nós somos a geração que não sabe lidar com afrontas e problemas. Nós nos ofendemos muito fácil. Olha para o seu irmão e diga: com todo respeito, essa aí também é para você. Nós nos ofendemos, nós queremos dar resposta, nós queremos sair por cima, nós achamos que vamos ser humilhados. Ó, irmão, às vezes ser humilhado é privilégio de Deus, porque quando Deus quer te exaltar, Ele primeiro te passa pelo processo da humilhação. O problema é que nós não entendemos que quando nós damos resposta, existe algo que impede. Deus está mostrando que existe algo em nós que impede de Ele mover o melhor do céu, que é chamado de orgulho. Olha para o seu irmão e diga: conhece alguém que é orgulhoso? Aí diga mais forte isso: não, eu vou descer aí. Diga: conhece alguém que é orgulhoso? Eu só espero que não seja você. Eu falo isso com todo respeito, mas eu não posso negligenciar aquilo que o Espírito Santo quer ministrar ao seu coração. Deus resiste ao orgulhoso, ao soberbo, mas ao quebrantado de coração. Deus tem prazer de descer na terra, de te levantar, de te restaurar, de te dar um banho com essa água, de te encher com o Espírito Santo, de preparar vestes novas, vestes de honra e te fazer viver o impossível nessa terra. Só que a maior resistência muitas vezes não está aqui fora, está aqui dentro. Deus, sabendo disso, Ele prepara uma Jericó. Porque nós olhamos para Jericó e simplesmente achamos: Jericó é impedimento. Muitos dizem: Jericó é um demônio. Não, Jericó era um ambiente que estava limitando uma vida. Uma mulher chamada Raabe. E a Bíblia faz questão de dizer que era uma prostituta. Diga comigo: prostituta. Porque o que eu amo no meu Deus é que Ele não tem vergonha de expor as fraquezas e as qualidades. O que eu amo em Deus é que Ele não tem medo de falar sobre o que é pecado, sobre aquilo que fere, né? Nós achamos que fere o coração de Deus, mas fere mais a nós mesmos. Porque tudo aquilo que nós fazemos, né, por circunstâncias difíceis da nossa vida, eles vão gerando feridas, vão gerando traumas emocionais, traumas físicos. E existem pessoas, adultos com 30, 40, 50 anos, embora eu já conheci crianças com 52 anos de idade. É forte, Lisboa. Diga aí para o seu irmão: é forte. Só que Deus expõe algumas fraquezas. Não é porque Ele quer humilhar, é porque Ele está dizendo: eu não tenho vergonha do seu passado, eu não tenho vergonha dos seus erros, eu não tenho vergonha daquilo que você fez e que às vezes te persegue na sua mente. Às vezes não é um inimigo, e quase sempre eu falo isso com toda a convicção. Não é o inimigo que está falando, mas é o seu passado que está gritando. É aquilo que é velho que está gritando, que está tendo força na sua vida para te paralisar na sua realidade e te impedir de entrar em Canaã. Canaã é uma terra de resposta de Deus, é a promessa de Deus, é o sonho de Deus. Mas eles precisavam de enfrentar uma Jericó.
Jericó era uma cidade fortificada. Deus dá uma estratégia. Vocês não vão bater boca, vocês não vão entrar com espadas, não. Vocês vão entrar com estratégia espiritual. E quando nós queremos vencer lutas territoriais, a primeira coisa que Deus te dá é uma estratégia. Olhe para o seu irmão e diga: você vai sair daqui com uma estratégia. Essa estratégia pode ser uma ideia que Deus vai te dar, que aquilo que você não viveu, você vai começar a viver. Uma ideia única. Ai, pastora, mas eu estou copiando a ideia dos outros. Mas agora o processo com Deus, a sua história com Deus, é que os outros vão precisar de copiar você. Que você vai se tornar um exemplo. Entenda que essa Jericó estava rigorosamente fechada. Os cidadãos da cidade, o rei da cidade estava com medo. E aqui nós vemos algo poderoso. O povo de Deus pode não ter tudo o que ele almeja ter, mas tendo a presença. Até o inimigo que tenta bloquear o projeto de Deus tem que sentir medo quando nós acessamos o ambiente. Entenda que eles estavam com medo, tudo fechado, ninguém entrava, ninguém saía. Era uma cidade mercantil, comércio parado. Agora imagine, por causa do processo, uma estratégia de Deus. Não há compra, não há entrada, não há saída, não há acesso. Aí a Bíblia diz que Deus dá uma estratégia para Josué, que era o líder. E ele envia 2 espias para espiar uma cidade que estava rigorosamente fechada. Como é que Deus envia alguém e dá acesso para uma cidade que estava rigorosamente fechada? Se você for estudar a história, outros povos tentaram entrar na cidade, cavaram túneis, foram tentar mexer na estrutura e nada, como se diz no Brasil, neca de pitibiriba. Agora nós vemos Josué, um servo de Deus, dando uma palavra de envio, uma palavra de idem, uma palavra de vai conquistar, e eles conseguem entrar onde muitos não conseguiram entrar. Que Deus é esse que nos dá acesso a ambientes onde muitos já tentaram e se frustraram. Por isso que eu já tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Portugal não vai matar os seus sonhos. Portugal não tem poder para te paralisar nem para te expulsar dessa terra, quando Deus está te dando acesso ao melhor dessa terra. Deixa eu falar de Deus para você. O melhor dessa terra é para todos aqueles que pisam a terra. Porque nós queremos tomar um direito da terra. Ai, a terra dos portugueses. Não, diga comigo, não. Assim como o Brasil não é dos brasileiros. Não, é de Deus. É de Deus. Não foi Ele que criou os céus e a terra? Então a terra não é nossa. Só que Deus nos dá autoridade, ou seja, te dá uma herança para você administrar a terra. Só que o problema é que nós queremos possuir, adquirir um direito que não é nosso. E quando nós entramos na terra com segundas intenções e as coisas dão errado, muitos vão olhar para você e dizer assim: desiste. Quem nunca ouviu uma palavra dizendo desiste? Irmão, quando nós falamos com as pessoas erradas, você sempre vai ter uma palavra negativa. Mas quando nós falamos com as pessoas certas, você vai ter sempre uma palavra motivacional. Não desista, eu sei que está difícil, mas não é impossível. Não é fácil, Deus nunca disse que iria ser fácil para Josué. Aliás, 3 vezes tão somente ser forte e corajoso, já diz, você vai ter lutas. Vai ter momentos que você vai chorar. Vai ter momentos de solidão, e essa é uma realidade. Vai ter momentos de fraqueza. Vai ter momentos que você vai olhar para você mesmo e vai perguntar: por que sou eu que sofro? Por que nada dá certo comigo? Quem nunca fez essa pergunta? Vai ter momentos na nossa vida que nós olhamos para nossa realidade na terra e nós vemos as notícias que têm chegado até nós e nós sentimos medo, porque muitas notícias chegam até nós só para trazer o medo e afogar e apagar a coragem que Deus já injetou na sua vida. Repare que a cidade fortificada estava com medo. Os 2 espias tiveram acesso. Quando Deus tem algo para fazer na sua vida, Ele sempre vai te dar acesso ao ambiente. Não se preocupe, é o tempo certo. Não olhe para os outros. A sua vida não é equivalente a outras pessoas, porque você é único. Olhe para o seu irmão e diga: hello, você é único. Nós nos esquecemos, e é nesse momento que nós entramos em comparações. Ah, mas o fulano é tão ruim, e dá certo. E eu que sou crente,
Ai, mas o fulano é mau e prosperou na vida. Irmão, não é problema seu, porque nós não sabemos a forma com que eles plantaram e o que eles vão colher no futuro. Porque às vezes nós só estamos a pensar no hoje, mas não estamos a pensar no futuro. A promessa era sobre o futuro, mas para eles entrarem no futuro, havia uma mulher que precisava de ter um encontro real com Jesus. O clima era de tensão, um clima de guerra, clima de batalha. Então não é sobre nós nessa batalha, é sobre aquilo que Deus quer fazer através de nós no meio dessa batalha. Deus quer te dar acesso. Deus quer te fazer entrar na casa de uma prostituta. Ai, pastor, o que é que vão pensar de mim? Problema de quem pensa errado. Olha para o seu irmão e diga, essa aí também é para você. Porque, eu vi o irmão saindo da casa da fulana. Você sabe que a fulana é prostituta, ou o fulano, que agora isso serve para os dois lados, tá, gente? E da casa do fulano. E daí? Você tem medo? Você tem medo do que os outros vão pensar acerca da sua vida? Do que os outros vão tentar fazer com a sua reputação? Se preocupe em fazer aquilo que Deus te ordenou, porque da sua reputação quem cuida é Deus. Tem tanta gente se justificando, tem tanta gente dando explicações. Se nem Deus te explica tudo o que faz, quem somos nós para querer dar explicação para tudo, querer ter resposta de tudo, queremos debater em tudo, queremos colocar a mão em tudo, porque estamos procurando uma razão que nós não temos. Nós só precisamos de entender o que é que Deus quer me ensinar nessa luta, nessa prova. O que é que Deus quer arrancar de mim? O que é que Deus quer enxertar na minha vida? Quando nós nos colocarmos nessa posição de falarmos com o que é a vontade divina sobre a nossa vida, nós vamos deixar as coisas supérfluas para trás. E aí nós entendemos por que Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Tem momentos que você precisa de se esquecer do quê? Do seu passado. Daquilo que não foi bom na sua história. Daquilo que não edificou por um momento na sua vida. Porque o fato dela ter sido uma prostituta não significava que o seu final seria na prostituição. Aliás, Deus tinha algo tão grande para essa mulher, porque Deus estava dizendo, talvez você não sonha mais. Deus está falando com sonhadores aqui. Talvez você não sonha mais sobre o seu futuro, mas eu tenho uma palavra de quem te deu um sonho e não se esqueceu do sonho que Ele te deu. O seu futuro será um futuro muito melhor do que a sua realidade. Eu quero dizer que o seu amanhã será muito melhor do que a sua realidade dessa quinta-feira. O mês de março será muito melhor do que o mês de fevereiro. Que, irmão, parece difícil, mas já está terminando. Vai começar um mês novo. Março, o mês da primavera. O mês onde as flores começam a brotar. Onde o frio vai embora e onde o sol começa a se posicionar acerca da nossa vida. Mês de cheiro bom, de cheiro suave. Onde as árvores, antes de dar o fruto, elas exalam um cheiro doce. Mês de doçura. Olha para o seu irmão e diga, está vindo algo bom da parte de Deus. Não pare de sonhar, não deixe de acreditar, não deixe de confiar em Deus, porque às vezes nós andamos como folhas secas, levadas pelo vento, mas eu quero dizer que o filho não é levado pelo vento, o filho é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Onde estão os filhos de Deus? Os espias entram na casa de uma prostituta, não estão preocupados com a reputação. Porque os soldados da cidade viram que havia uns homens diferentes. Porque o mundo tem que olhar para você e falar, aqueles dois são esquisitos. Porque a nossa diferença é esquisitice para o mundo. Aqueles são metidos, não é assim? Quem nunca foi chamado de metido na terra? Eu te arrebento, irmão. É sério? Por quê? Porque o povo vai querer decifrar quem você é. Mas ninguém pode decifrar o código do DNA de Deus na sua vida. As pessoas vão tentar dizer, mas é soberbo demais, é orgulhoso demais. Mas no DNA do código divino, do sangue de Jesus na sua vida, da marca que ninguém pode apagar, que não há borracha nesse mundo, que não há pecado nesse mundo, que não há acusador nesse mundo, que possa apagar da sua vida. O mundo vai olhar, vai falar que você é esquisito. Não se ofenda, porque nós somos esquisitos mesmo. Irmão, que Deus é esse que usa um cabelo vermelho, um cabelo ruivo? Olha, irmão, aqui só tem gente esquisita. Um cabelo preto e branco. É esquisito. Olha para o seu irmão e diga, você é esquisito. Que Deus é esse que usa raças, povos, tribos e nações, Sara? É tudo esquisito. Mas a cultura é diferente. Mas somos esquisitos e escolhidos de Deus.
Irmão, e um esquisito, ele sabendo que é esquisito, ele sabe que ele é um diferencial. Ele não pode se ofender, porque a realidade é essa. Nós somos esquisitos mesmo. Onde nós entramos, o que está escondido vem à tona. É esquisito demais. Onde nós entramos, primeiro parece um clima de confusão, mas Deus entra para organizar a casa. É esquisito demais. Onde nós entramos, faz alguns nos odiarem. Por quê? Porque eles não entendem que a luz que você carrega ofusca a escuridão. Que na Bíblia, a Bíblia diz que escuridão é a ignorância daqueles que não entendem quem Deus é na sua vida e não respeitam a sua escolha. Então entenda, nós somos esquisitos. Os donos da terra olharam para os espias e viram, são estranhos, eles não são daqui. Entenda que quando você pisar num lugar, em uma nação, você sempre vai encontrar pessoas que vão dizer, vai-te embora para a sua terra, porque você não é daqui. Só que se Deus te deu acesso à terra, você vai cumprir a ordem de Josué. Vou entrar na casa, quero levar uma palavra para essa casa e quero trazer salvação, libertação para essa casa. Não saia da terra porque alguém está te mandando embora. Quem te deu acesso é o dono da terra. Os que estão te mandando embora são aqueles que acham que são os donos da terra, mas se esqueceram que antes deles existia um Deus, onde a terra era sem forma e vazia, e havia trevas na face do abismo, mas o Espírito Santo de Deus já estava lá para dar forma a uma terra que não tinha forma. Não se ofenda. Nós nos ofendemos por coisas tão pequenas. Ai, porque o fulano é black and white, porque o fulano é uma cor diferente. Somos esquisitos. Ai, porque fulano é uma etnia diferente. Ai, é cigano, é chinês. Somos esquisitos. E Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, porque Ele não divide a sua glória com aqueles que querem glória para si mesmo. Ele divide a sua glória com aqueles que o mundo não dá nada. E Deus diz, mas eu já dei tudo para essa vida, para esse jovem, para essa jovem, para essa menina, para essa mulher de Deus, para esse homem de Deus. Eu já dei o melhor. Repare que eles entram dentro da casa, os moradores ali da cidade de Jericó, eles se aperceberam. Eles tentaram atrapalhar o projeto. Então nós sempre vamos enfrentar e encontrar uma oposição na nossa vida. Vamos encontrar pessoas que vão mais ser pedras de tropeço do que braço estendido, né? Pessoas que muitas vezes vão nos jogar para baixo, pessoas que em vez de puxarem para cima vão querer te puxar para baixo. Só que aprenda algo, eu aprendi ao longo da minha vida, eu só tenho 17 anos, tá, gente? Mas eu aprendi ao longo da minha vida que quanto mais pressão, mais impulso eu ganho para ir mais longe. Quando você pega as coisas negativas e começa a entender que pregos nas suas mãos e cravados nas mãos de Jesus foram necessários. Isso fala de dores. Feridas também são necessárias, porque as feridas se tornam mais sensíveis e mostram para você que você ainda está vivo. Se você sente dor, não é porque você é um coitado, é porque você está vivo. É porque você tem sentimentos. E às vezes nós olhamos para a dor com um olhar errado. Ah, eu sou um sofredor. Não, você é alguém que está vivo, é alguém que tem promessa, é alguém que vai dar a volta por cima, tem tudo para viver uma virada de Deus, uma página nova com Deus, uma história escrita pelo dedo de Deus. Só que não permita que isso te paralise. Os espias entraram, o povo da terra olhou, bateram na porta da casa de Raabe, Sarinha. Ai, quem está aí? A Bíblia diz que ela esconde os homens no sótão. Por quê? Porque tem momentos que nós precisamos de proteger. Você sabia que Jesus faz uma declaração para Jerusalém? Ai, Jerusalém, Jerusalém, que matas os meus profetas. Eu queria te atrair como uma galinha que atrai os seus pintinhos para debaixo das suas asas. E às vezes nós mais expomos para um matadouro do que protegemos. Ela protege. E muitos têm dito, mas ela mentiu. Ela protegeu, ela escondeu para proteger. Por quê? Porque ela queria viver algo novo na sua vida e na sua história. E nós precisamos de entender que para vivermos algo novo na nossa vida, na nossa história, nós precisamos de proteger. Não é de expor. Olhe para o seu irmão e diga, proteja mais. Não exponha. Gente, é tão feio quando nós começamos a expor as fraquezas dos outros, as suas fraquezas também serão expostas. Quando nós iniciamos a expor o erro dos outros, aquilo que não é bonito na vida dos outros, aquilo que não é bonito na sua vida também será exposto. O que ela fez? Ela protege, ela esconde.
Por quê? Porque ela quer viver algo novo. Não, eu não vou deixar os servos de Deus morrer de qualquer maneira. Eu não vou deixar que eles sejam pegos, que eles fiquem nessa cidade que está fechada. Não, não, eu vou proteger. Porque eles vieram espiar, eles entraram à minha casa. Ela está dizendo, literalmente, Deus está apontando isso para nós. A casa de uma prostituta foi privilegiada por Deus. Olha para o seu irmão e diga, a sua casa não é perfeita, mas ela é privilegiada por Deus. Se você recebe um servo de Deus, você recebe a presença de Deus. Porque um servo de Deus, ele não anda sem a presença. Eles entram em Jericó, mas a presença está com eles. A presença deu a direção de uma casa e a presença do Senhor entrou nessa casa. Que presença é essa? Você quer saber quem é o seu amigo, se é de Deus, se não é? Quando ele entra na sua casa, a sua casa melhora. Olhe para o seu irmão e diga, essa aí também é para você. Quer saber quando alguém é de Deus? Quando um homem, uma mulher, um amigo, uma amiga é de Deus, a sua casa melhora. Não há desconfiança, não há contenda, não há fofoca. Isso é uma coisa desprezível, isso é coisa que o mundo faz. Mas quando um servo de Deus entra na sua casa, a primeira coisa que Jesus faz é, paz seja convosco. Quando alguém de Deus entra na sua casa, ele entra para acalmar algumas tempestades que estão assolando, algum vento forte que está soprando, algum mar que ainda está revolto, tentando balançar o teu barco para a esquerda e para a direita. Quando um servo de Deus, que é cheio da presença, entra num ambiente de guerra, a paz é conquistada no meio das batalhas. Como uma mulher com a vida toda errada, uma mulher pecadora, uma mulher prostituta, entendeu isso. E nós temos dificuldade de entender. Só que quando os espias vão embora, ela faz um pedido. Porque cada vez que Deus levanta alguém, você precisa de ser um homem e uma mulher inteligente. Faça um pedido, mas para a pessoa certa. Nós pedimos tanto para as pessoas erradas. Olha, então quando vocês vierem conquistar, poupa a minha casa e a minha família. Repare que, segundo a história, e Flávio José fala sobre isso, um grande historiador, ele disse que ela não teve escolha a nível da prostituição. Repare, quando o povo era muito pobre, isso acontece até hoje em algumas cidades. As filhas mais novas eram dadas para prostituição e muitas vezes vendidas. Eu já tive a oportunidade de pisar em alguns países que até hoje têm dotes. Para casar com fulano tem que dar 20 mil, 30 mil. Parece que a vida de alguém tem preço. Então existem alguns costumes que ainda são praticados hoje. Não tem dote, não casa. Coitado de quem é pobre e não tem nada, né? Jesus tem que desistir, né? Vai viver, sei lá, o celibato, alguma coisa assim. Vai virar, sei lá, eunuco. Uma coisa estranha assim, né? Então, ela não teve escolha. Eu creio que a prostituição não é uma escolha como prioridade na vida de alguém. Por isso que nós precisamos de ter muito cuidado em julgar a vida das pessoas e a escolha das pessoas. Você não sabe os desesperos, você não sabe dos desertos. Você não sabe do que levou àquela circunstância, aquele momento difícil, a essa escolha que era errada. Nós não sabemos da realidade porque nós não vivemos dentro do pensamento de uma pessoa e nós não podemos viver a vida de outros. Então não julgue as pessoas. Eu falo isso com tanto respeito. Não julgue a escolha das pessoas. Você não mora dentro dessa pessoa. Você não sabe das lutas dessa pessoa. Você não sabe das guerras, das batalhas. Você não sabe do porquê dessa escolha e o porquê dessa prática. Nós precisamos de ser a igreja que abomina o pecado, mas ama o pecador. Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Eu lembro-me de uma mulher que foi pega num ato de adultério. E no meio da praça, os religiosos e a multidão pegam em pedras para apedrejá-la. Mas o que me chama a atenção é porque só a mulher. Ela não adulterou sozinha. Onde estava o homem? Fugiu. Não queria ser exposto. Parece que tem momentos que não há um direito de igualdade. E aí o próprio Jesus vem defender os direitos de igualdade de uma mulher. Vem defender os direitos da mulher e diz: quem de entre vós que não tem pecados que atire a primeira pedra? Que Deus é esse que usa homens, mas também usa mulheres. Que Deus é esse que respeita os direitos do ser humano, porque nós temos direitos de escolha.
E muitas vezes nós não podemos opinar nas escolhas erradas de outras pessoas. É a sua vida, cada um tem que ter a sua história. E eu sempre falo para lideranças nessa igreja, não se intrometa na vida dos outros, porque quem tem pai tem autoridade dentro de casa. E nós não podemos interferir na educação que os pais dão para os seus filhos. Agora, eu posso orar quando eu vejo algo errado. Mas eu não posso entrar dentro da casa de alguém e dizer que a minha educação, a minha forma de educar é muito melhor que a sua. Eu não posso fazer isso porque é a sua vida, é a sua experiência. Olha para o seu irmão e diga, essa aí é para você. Não falo mal do filho dos outros. Não falo mal dos outros. Não se ache melhor que os outros. Quando o próprio Jesus fala isso, dizendo, quem de entre vós que não tem pecados que atira a pedra. Deus está dizendo, o melhor de vocês não são nem vocês mesmos. Sou eu que moro em vocês. Só que muitas vezes nós exaltamos o quê? A nós mesmos, e Deus está dizendo, não. É Deus em primeiro lugar. Não sou eu. Por isso que existe um dos maiores mandamentos que diz, amarás o teu Deus acima de todas as coisas. E a mim? Diga assim, não. Diga comigo, não. Mas ao meu próximo como a mim mesmo. E às vezes nós queremos ser os primeiros a ser amados. E Deus está dizendo, ame primeiro. Mostre para alguém o que é o amor. Ensine aquela pessoa que você diz, gente, que é isso? Pipi aqui, gente. Não esqueça o pipi, esqueça. Vai sair na live, tá, gente? Por amor de Deus. Né? Tá pipi. Eu sei que é um anjo que está aí querendo ajudar, né? Mas o sangue de Jesus tem poder. Em nome de Jesus. Então esqueça isso. Vamos viver aquilo que Deus tem para nós. Repare que ela faz um pedido. Que pedido é esse? Tem misericórdia da minha casa e da minha família. Irmãos, a gente pede tanta coisa errada para Deus e Deus está dizendo, sua família também é projeto de Deus. Por mais que a sua família pudesse ter causado alguns traumas, porque há essa possibilidade, há essa conjectura, ela pede para a sua família, ela não tem mágoas da sua família. E antes de nós continuarmos, eu quero fazer uma pergunta para você. Você tem problemas mal resolvidos com os seus familiares? Vamos fechar os nossos olhos por alguns instantes?